Qual seria a sua reação se você não fosse o abusado ou abusada, mas o abusador? Se você é aquela ou aquela pessoa que cometeu o pecado. Nós vimos nos vídeos anteriores sobre trauma e se tratando principalmente de abusos, sejam sexuais, emocionais, psicológicos, assim por diante, que existe pelo menos 4 realidades que nós precisamos saber, que você precisa saber. Eu mencionei que existe, primeiro, a possibilidade de sofrer sem ter culpa e ainda assim reagir bem ao sofrimento, que é possível sofrer sem ter culpa e ainda assim reagir mal ao sofrimento, que é possível sofrer tendo culpa, mas ainda assim reagir bem ao sofrimento, mas também é possível sofrer tendo culpa e ainda assim reagir mal. Nesse vídeo aqui, eu quero tratar que é possível sofrer tendo culpa, mas ainda assim reagir bem ao sofrimento. Quando você é o abusador, o transgressor, a sua reação talvez pode ser boa, mas aos olhos da Bíblia Sagrada, a ótica bíblica não. Por exemplo, nós podemos ter remorso, algo que nós não vemos na vida de Davi. Davi, por exemplo, é muito claro que seu pecado contra Betseba resultou na morte do seu filho. A sua conspiração para encobrir o adultério resultou na morte de Urias, segundo Samuel 12. Pior ainda, seu pecado de realizar o censo levou à morte de 70 mil israelitas. O seu remorso era grande, o seu arrependimento era sincero, mas você não vê ele remoendo o passado. Ao contrário, há um relacionamento intenso com o Senhor Deus que perdoa os pecados graciosamente. Quando na maioria das vezes, em seu pecado, você usar a expressão e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, talvez você esteja misturando sentimentos longe do que a Bíblia chama de arrependimento. Remorso é fruto de um coração orgulhoso. Remorso é fruto de uma preocupação com a minha própria imagem e com o meu próprio eu. Nós não sofremos porque não refletimos a glória de Deus em nosso pecado. Sofremos porque as consequências negativas de nosso erro não nos trazem glória nenhuma. Um coração orgulhoso vive uma vida de remorso porque ele busca a glória para si mesmo e se frustra. Pois nós não fomos criados para isso, e sim para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 11. A Bíblia mostra o que chama de arrependimento. O que é o arrependimento? De maneira muito simples, aqui resumida, é o reconhecimento. Reconhecer o seu pecado. Aquela pessoa reconhece que pecou contra o Senhor. É confissão. É externar daquilo que está no seu coração de maneira clara, transparente. É disposição. Essa pessoa está disposta a sofrer as consequências do que fez. E ele estava disposto também a ser transformado. É transformação. Essa transformação não é simplesmente uma mudança de comportamento, mas principalmente uma profunda mudança de coração, de crença, motivação e desejo. Veja que é possível ainda você reagir bem, você tendo culpa, mas haja com arrependimento, sem remorso. Busque em Deus aquilo que você necessita para a sua vida e você fará toda a diferença e Cristo será glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.